é identificada com a lei dos homens. São as decisões tomadas, aprovadas, legalizadas nos parlamentos, nas assembleias legislativas, nas cortes do judiciário. Para nós isto é justiça. Nos esquecemos que justiça na Bíblia é o padrão de Deus, é a lei moral de Deus. Santidade para nós se resume muitas vezes a usos e costumes, a regras e tradições humanas, quando santidade na Bíblia tem a ver com o caráter, aquilo que acontece dentro de nós e que ninguém sabe, senão somente Deus. Esquecemos que a santidade de Deus está indignada com o pecado do ser humano. Esquecemos que no Salmo 7, versículo 11, está escrito que Deus é um justo juiz, que se ira todos os dias com os ímpios. O salmista, o profeta no Antigo Testamento, jamais olvidou ou perdeu de vista este aspecto do caráter de Deus. Apesar de que a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça que os homens suprimem, em detrimento daquilo que é a verdade de Deus, estamos vivendo, graças a Deus, a dispensação da graça. A ira de Deus continua se revelando ao mundo, se manifestando ao mundo, mas estamos vivendo o tempo da graça. Contudo, haverá um dia da ira do Senhor. O ser humano que recusa hoje o perdão de Deus, terá que enfrentar o juízo de Deus. Ele não é apenas o Deus Salvador, o Deus da salvação, que morreu numa cruz pelos pecadores. Ele é também o Deus do juízo. Aqueles que o rejeitam serão considerados por Ele como seus inimigos. O mesmo Jesus que disse: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Foi o Jesus que disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Foi o Jesus que disse: apartem-se de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Ah, mas você diz que não acredita que existe um inferno. A Bíblia ensina isso. E se você não acredita que o inferno existe, você está em desacordo com a palavra de Deus. O inferno não é certamente um assunto agradável. E por que deveria ser? Deus não quer que ninguém se perca. A Bíblia diz que Ele deseja que todos sejam salvos. Ele quer salvar. Mas se você não vier até Ele do jeito dEle, isto é, por meio de Jesus Cristo, se você quiser fazer do seu jeito, isto é, por meio das boas obras ou dos seus méritos de justiça própria, não vai funcionar. Se você não quiser a salvação dEle em Cristo, então nada restará além do juízo. Durante esta semana, estudamos com a igreja o Salmo 21. Na sua primeira parte, o Salmo 21 fala de muitas bênçãos que estavam sobre a casa de Davi, o rei de Israel, e a sua descendência até Jesus Cristo, o Messias de Israel. Vimos a unção do Altíssimo,
a bênção do Altíssimo, a honra do Altíssimo, a plenitude do Altíssimo, a salvação do Altíssimo, a prosperidade do Altíssimo e finalmente a proteção do Altíssimo. Hoje chegamos ao final deste salmo, a segunda metade deste salmo, e para compreender a segunda metade do Salmo 21, que aponta para o futuro, para a volta do Messias glorioso e o juízo final da humanidade, nós precisamos observar, em primeiro lugar, a totalidade do triunfo de Deus pela exposição de seus inimigos. O versículo 8 diz: a tua mão alcançará todos os teus inimigos. Todos os teus inimigos. A tua destra apanhará os que te odeiam. A destruição dos ímpios é um tema apropriado para os amigos da justiça. Afinal de contas, quem não se sente indignado com o que está acontecendo à nossa volta? Quantos de nós esperamos por uma justiça final? Já que nem sempre vemos justiça acontecendo no mundo dos homens, aguardamos com expectativa que na eternidade, aqueles que escaparam da justiça encontrem a justiça de Deus. Portanto, na maioria dos cânticos bíblicos, este tema do juízo de Deus é observado com ação de graças. Os crentes fiéis cantam e louvam ao Senhor por sua justiça e por seu juízo. Ninguém pode escapar da ira do Rei vitorioso. Graças a Deus por isso. Finalmente haverá justiça na terra quando Ele vier para julgar os vivos e os mortos e para reinar com forte mão sobre as nações. Deus encontrará seus inimigos fugitivos. É em vão qualquer esperança de fuga. Ele descobrirá tudo e será capaz de punir a todos. E isso com a facilidade e a rapidez que pertencem à mão direita do guerreiro. A exposição aqui neste salmo relaciona-se não apenas ao esconderijo dos que odeiam a Deus e fogem da sua presença e tentam varrer para debaixo do tapete os seus erros e os seus pecados, mas tem a ver com o acesso aos aspectos ocultos das suas perversidades não confessadas. Quando Ele aparecer para julgar o mundo, os corações duros serão subjugados ao terror e os espíritos orgulhosos humilhados à vergonha. Aquele que possui a chave da natureza humana pode acessar as memórias, as ações, as palavras, os pensamentos de toda uma vida de qualquer pessoa, e tudo isso estará diante do seu escrutínio, e à luz dos seus olhos nada estará encoberto mais. Tudo que até agora esteve oculto na vida de qualquer ser humano estará nu e estampado aos olhos daquele que tudo sabe e que tudo vê. Ninguém poderá escapar do juízo de Deus. Para entender esse trecho do Salmo 21, precisamos, em segundo lugar, observar a consumação do triunfo de Deus. Primeiro, o salmista diz que será pela execução com fogo. Versículo 9 diz: tu os tornarás como em fornalha ardente quando te manifestares. O Senhor na sua indignação os consumirá, o fogo os devorará. Aqueles que arderam de ira contra Deus serão queimados sob a ira de Deus. O fogo das paixões do pecado será seguido pelo fogo do juízo. Assim como a fumaça de Sodoma e Gomorra subiu ao céu, os inimigos do Senhor Jesus serão totalmente consumidos pelo fogo, como lenha lançada no forno, serão queimados furiosamente sob a ira do Senhor. Palavras de nosso Senhor Jesus Cristo em Mateus 13, 41 e 42. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa pecado e todos os que praticam o mal, e serão lançados na fornalha de fogo, onde haverá pranto e ranger de dentes.
Palavras de nosso Senhor Jesus Cristo em Mateus 13, 49 e 50. Assim será na consumação do século. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha de fogo, onde haverá pranto e ranger de dentes. Essas são palavras terríveis e não fazem bem certamente àqueles professores modernos que se esforçam em seus raciocínios sofísticos para enfraquecer a força delas. Irmão, nunca tolere pensamentos leves sobre o inferno, ou em breve você terá pensamentos suaves sobre o pecado. O inferno dos pecadores deve ser algo temível e terrível além da concepção, ou uma linguagem como essa não seria usada pelo nosso Mestre Jesus Cristo. Quem em sã consciência desejaria que o Filho de Deus fosse seu inimigo, quando tal derrota aguarda os seus adversários? O juiz sempre vai a um julgamento na hora marcada. Há um dia de vingança do nosso Deus, no tempo aprazado, na história da humanidade, acontecerá. E aqueles que agora desprezam o tempo da graça, o tempo do favor de Deus, o tempo aceitável da salvação, lembrem-se deste dia de juízo. Uma destruição total da alma e do corpo, de modo que ambos serão engolidos pela miséria e devorados pela angústia eternamente. É o que está escrito aqui na palavra de Deus. Oh, a ira que está por vir! Oh, a ira que está por vir! Quem poderá suportá-la? Além da consumação do triunfo pela execução com fogo, este texto também nos mostra que ela acontecerá pelo extermínio dos frutos do pecado. Versículo 10 diz: destruirás da terra a sua posteridade e a sua descendência de entre os filhos dos homens. Chegará o dia em que todos os filhos ou frutos do pecado, produzidos por pecadores, em suas palavras, em seus pensamentos, em suas ações, serão destruídos, serão aniquilados. A própria árvore, sim, a árvore do pecado que produzia estes frutos, será arrancada e lançada no fogo quando a morte chegar e o juízo final acontecer na vida de qualquer ser humano que não tem Cristo. O trabalho da sua vida será um fracasso na eternidade, e o resultado de todo o seu esforço e labor será uma decepção, porque de nada vale o que você faz nesta vida se não faz para a glória de Deus. Aquilo de que as pessoas tanto se orgulhavam neste mundo será esquecido. Seus próprios nomes serão eliminados como abomináveis e riscados do livro da vida, e a sua descendência dentre os filhos dos homens. Quando o texto fala de descendência, isso me faz pensar no fato de que, sem dúvida, a bênção do Senhor é transmitida pelos justos aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos como uma herança bendita na família, enquanto que o pecador obstinado deixa apenas um legado de maldição aos seus descendentes. Agora o rei está no céu. Nós o vemos ali coroado em glória e honra, assentado à destra de Deus. Mas Ele está voltando, perto está o Senhor. E este salmo nos dá uma imagem de julgamento que é grandemente ampliada no livro do Apocalipse, o livro das revelações do fim. Em Apocalipse 6, a partir do verso 12, está escrito: observei quando ele abriu o sexto selo, houve um grande terremoto, o sol ficou escuro como tecido de crina negra, toda a lua tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. O céu foi se recolhendo como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares.
Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os seres humanos, quer escravos, quer livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? O apóstolo Paulo também menciona este momento apocalíptico na sua segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1, a partir do verso 7, ele diz: e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados, e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá do céu com os seus anjos poderosos em meio a chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isso acontecerá no dia em que Ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. Como será quando a ira do Cordeiro se inflamar contra os seus inimigos? Quem poderá resistir? Não aceite esta conversa que está na moda hoje em dia, de que Deus é amor, o inferno não existe, não haverá juízo final. Isso é o que está escrito na palavra do Deus eterno. Para compreender a segunda metade do Salmo 21, precisamos, além disso, observar, em terceiro lugar, a amplitude do triunfo de Deus. A amplitude do triunfo de Deus se revela neste Salmo pela erradicação da conspiração maligna que existe hoje no sistema do mundo caído desde a queda de Adão. O versículo 11 diz: se contra ti intentarem o mal e urdirem intrigas. A palavra no original hebraico tem a ver com a arte de um tecelão. Alguém que está tecendo, que está usando o tear para tecer alguma coisa, uma trama, uma intriga, não conseguirão efetuá-los. Deus toma conhecimento das intenções do coração. Aquele que quis, mas não pôde, é tão culpado aos olhos de Deus quanto aquele que o fez. É isso que aprendemos do ensinamento do Senhor. Pecado não é apenas o ato cometido, mas também a intenção. Qualquer que olhar para uma mulher e desejar no seu coração, cobiçar, já cometeu adultério. Ou a um homem. Qualquer que no seu coração odiar ao ponto de desejar a morte de alguém, já cometeu homicídio. Deus sonda os corações e conhece as intenções. A igreja e a causa de Cristo não são atacados apenas por aqueles que não a compreendem, mas há muitos que têm luz, que têm entendimento, que têm sabedoria, que têm conhecimento e inteligência, e ainda assim a odeiam. O mal intencional contém um vírus que não é encontrado nos pecados da ignorância. Com malícia premeditada, pessoas poderosas atacam o Evangelho de Cristo desde a fundação da sua igreja. Seu crime é grande e sua punição será proporcional. Não se impressione com eles. Um dia estarão todos prostrados aos pés do Senhor. As palavras aqui no texto, as tramas que urdirem contra ti, mostram-nos que aquele que intenta o mal contra o crente mais pobre, significa mal contra o próprio rei. Saulo, Saulo, por que me persegues? Que os perseguidores tomem cuidado. Eles têm a maldade de imaginar, a astúcia de inventar, a malícia para tramar o mal, mas bendito seja Deus, eles falham em habilidade e capacidade de concluir os seus intentos, e ainda assim serão julgados de acordo com seus corações, e a vontade será tomada pelo ato no grande dia da prestação de contas. Quando vemos
as ameaças arrogantes dos inimigos do Evangelho nos dias atuais, podemos encerrar nossa intercessão pela igreja perseguida, pelos nossos santos irmãos que em todos os lugares sofrem o martírio, repetindo alegremente: não serão capazes de cumprir os seus propósitos de destruir a igreja de Cristo. As portas do inferno jamais prevalecerão contra a noiva do Cordeiro. A serpente pode sibilar, mas a sua cabeça está esmagada. O falso leão pode rugir faminto, mas não pode mais devorar. A tempestade pode trovejar, mas não pode causar dano. O velho dragão rói as unhas dos peregrinos, mas não consegue arrancar seus ossos como antes. Rosnando um hediondo, não podemos. O diabo e todos os seus aliados retiram-se das fortalezas de Sião, consternados ao redor do muro de Sião. Fogem diante do Senhor, pois o Senhor está na sua santa morada. Cale-se diante dele toda a terra. Louvado seja o nome do Senhor por sua proteção sobre a sua igreja. Vemos a amplitude do triunfo não só pela erradicação dessa conspiração maligna que acontecerá no seu auge nos dias do anticristo e da besta, mas também pelo constrangimento da derrota humilhante que o Senhor infligirá aos seus adversários. Versículo 12 diz: porquanto lhes farás voltar as costas e mirarás o rosto deles com teu arco. Por algum tempo, os inimigos de Deus poderão fazer avanços ousados e ameaçar derrubar tudo, mas o tic-tac do relógio de Deus está alterando o rumo dos seus empreendimentos. A princípio eles avançam com bastante atrevimento, mas então Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos, os enfrentará, e o gosto duro dos julgamentos de Deus os fará fugir rapidamente humilhados. Esta é a cena que está sendo descrita aqui. Os inimigos vêm contra o Senhor na batalha do Armagedon. Os exércitos reunidos contra o nosso Senhor, o nosso general de guerra. Mas de repente todos eles batem em retirada, fogem. Os juízos de Deus são aqui chamados de flechas, porque são afiados, porque são rápidos, porque são seguros, porque são mortais. O original traz a ideia de que são colocados os ímpios como alvo para Deus atirar. Eles estão fugindo, dão as costas ao exército do Senhor, e o Senhor levanta o seu arco e as suas flechas, e ainda que eles estejam fugindo, as suas flechas o alcançam em perseguição. Que situação terrível, pois estas flechas são afiadas e trespassam o coração do pecador. Quem gostaria de ser ferido por elas? Ah, vocês inimigos de Deus, sua arrogância logo acabará quando as flechas do Senhor começarem a voar em todas as direções. E finalmente, para entender esta última parte do Salmo 21, precisamos observar, em quarto lugar, a oração profética pelo triunfo de Deus. Esta é a oração da igreja. Exalta-te, Senhor, na tua força, e nós cantaremos e louvaremos o teu poder. Um doce versículo. No final deste salmo, uma pérola preciosa. Nossos corações, como crentes fiéis, se unem a esta oração, a este clamor, pois todos os atributos de Deus são temas adequados para serem celebrados com música. Nós devemos louvar a Deus pela sua beleza, pela sua santidade, pela sua justiça, pela sua bondade, pela sua fidelidade, pela sua misericórdia, pela sua graça, pelo seu grande amor fiel. Mas quando observamos a demonstração do seu poder, devemos exaltá-lo ainda mais, pois somente Ele é digno de receber toda a glória, toda a honra e todo o louvor pelos feitos poderosos que executa em toda a terra. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, o único Deus que opera maravilhas, e não há outro além do Senhor. Você entrou aqui passando por muitas lutas. Você participou desse jejum e chegou ao final dele, talvez com desafios em muitas áreas da sua vida. Talvez você esteja enfrentando problemas na saúde física, talvez não na sua saúde, mas na saúde de alguém que você ama.
Talvez você esteja enfrentando problemas emocionais, talvez problemas de relacionamento dentro de casa, no casamento, ou com um parente, alguém que você ama, um filho, uma filha, um pai, uma mãe. Talvez você esteja enfrentando problemas na sua vida profissional, na sua vida pessoal, financeira. Talvez você esteja com dificuldades relacionadas a propósitos, desafios, projetos, alvos, sonhos. Não sei como você entrou aqui, mas este é o louvor dos vitoriosos. Um louvor que é produzido pelo Espírito de Deus, que gera por meio da palavra fé nos nossos corações, em meio a tempos de guerra, em meio às dificuldades e às adversidades. Temos um Deus que está conosco. Por algum tempo os santos podem chorar, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Por algum tempo você pode estar triste, com seu coração quebrantado diante das circunstâncias, mas quando o Senhor se levantar na sua força, é hora de celebrar a vitória. Aleluia! E a despeito de tudo que possamos enfrentar nesta vida, quando finalmente o Senhor voltar, a aparição gloriosa do nosso divino Redentor despertará em nossos corações a alegria do céu, de tal forma que uniremos nossas vozes aos anjos do Senhor e celebraremos a vitória do Cordeiro de Deus, fazendo parte das suas bodas como noiva amada do Senhor. Se você tem essa esperança ardendo em seu coração, glorifique o nome dEle, abra sua boca, diga glória a Deus e exalte o nome do Senhor. Este é um salmo glorioso da ascensão e do triunfo de Cristo. E a pergunta que quero fazer antes de nós orarmos, consagrando e entregando esses 7 dias de jejum ao Senhor, é: qual é o seu relacionamento com Cristo? Qual é o seu relacionamento com Cristo? Se Ele não é o seu Salvador, se você ainda não confessou Jesus como o único Senhor da sua vida, soberano Rei do seu coração, se você ainda não abriu a sua boca publicamente para confessar sua fé diante dos homens e dos anjos, se você ainda não desceu as águas e se batizou, firmando uma aliança espiritual eterna com este Salvador, então o julgamento algum dia virá sobre você. Por isso, a nossa oração e o nosso clamor a você que está aqui nesta condição, ou ouvindo, assistindo esta mensagem em qualquer tempo: arrependa-se do seu pecado, creia no Evangelho, receba a Cristo como seu único e suficiente Salvador, confesse-o como Senhor da sua vida. Se Ele já é o seu Salvador, como está o seu relacionamento com Ele? Se você é santo, santifique-se ainda mais, porque aqueles que são sujos devem sujar-se ainda mais, até o dia em que o joio seja tirado do meio do trigo, e o Senhor faça a separação final entre bodes e ovelhas, porque o Senhor conhece os que são seus. Não importa se você frequenta a igreja, não importa se você tem nome de cristão, não importa se você acha que é alguma coisa, porque você tem muitos anos de evangelho. O Senhor sabe quem são aqueles que estão vivendo na sua presença. Portanto, santifique-se, acorde, desperte espiritualmente, busque ao Senhor, encha-se do Espírito Santo. Não há mais tempo a perder.